que você fez ao pé da letra só para irritar o seu chefe? História 1. Em um antigo local de trabalho, o código de vestimenta foi alterado. Os homens não tinham mais permissão para usar shorts. As mulheres podiam usar saias. Comecei a usar um kilt, porque saias eram permitidas no livro de regras. Opinião: sem a roupa de baixo, como se deve fazer, né? História 2. Quando eu estava na quarta série, a pizza era vendida no almoço por $1,50 a fatia. Vi uma oportunidade de negócio e fui ao Little Caesars, que ficava a poucos passos da escola, e comprei 10 pizzas hot and ready de $5 e vendi as fatias por $1 cada e $1,25 nas sextas-feiras. Quando a escola me disse que não poderia vender pizza na propriedade da escola, mudei minha lojinha para a casa da minha tia, que ficava ao lado da escola. Então, todos os dias no almoço, as crianças caminhavam até o jardim da frente da casa vizinha, compravam pizza e voltavam para a escola. Eu estava ganhando uma boa quantia todos os dias. Opinião: pense em quanto mais você poderia ter conseguido processando a escola por práticas comerciais anticompetitivas. História 3. Quando eu trabalhava na Office Max há cerca de 10 anos, eu era o único funcionário que não fumava. Nem preciso dizer que todos no prédio faziam uma pausa de 15 minutos para fumar 2 ou 3 vezes por turno, e eu não podia fazer o mesmo. Um dia perguntei ao gerente se eu poderia fazer uma pausa para tomar um ar fresco, e ele ficou confuso. Expliquei que, como os fumantes podem fazer suas pausas de 15 minutos de 2 a 3 vezes por turno, eu deveria poder sair e fazer o mesmo sem ter que fumar. Isso irritou meu gerente, mas ele sabia que tinha que me deixar para evitar qualquer discriminação. Opinião: eu também não fumo, mas no meu antigo emprego, se alguns colegas fumantes saíssem para fumar, eu geralmente saía também. Ninguém nunca reclamou. História 4. Não é bem meu chefe, mas meu diretor de escola, que era como um chefe para mim quando eu era criança. Eu estava em uma escola Opus Dei, então as freiras eram bem rígidas e eu odiava as saladas que elas nos davam. Eu encontrei várias maneiras de esconder a comida, porque você não pode jogar comida quando há milhões de pessoas passando fome no mundo. Até que um dia eu simplesmente fui com a bandeja muito cheia para despejar tudo no lixo. A freira ficou furiosa e eu apenas disse: "Estou cheia. E gula é pecado." Daí joguei tudo fora, mas fui parar na diretoria. Eu tinha 9 anos na época. Opinião: pensamento bem inteligente para uma criança de 9 anos. História 5. Enquanto eu estava na Marinha, foi recomendado que eu fizesse uma cirurgia extensa no tornozelo. Meu comandante sentiu que eu não merecia um monte de tempo livre para fazer a cirurgia. Então eles disseram que aprovariam, mas nenhuma licença de convalescença. Eles se recusaram a assinar qualquer papelada. A primeira coisa que fiz foi atacar eles com o regulamento, afirmando que eles eram obrigados a responder a todas as solicitações dentro de um determinado período de tempo. 3 dias, eu acho. Eles responderam com um não. Então pedi ao departamento jurídico da Marinha para redigir a papelada, de acordo com os regulamentos, afirmando que meu comandante seria responsável por 100% dos meus cuidados médicos se eles não cumprissem as ordens dos médicos. Então eu os informei que isso significaria que todos os meus cuidados médicos seriam tratados por civis, e o comando seria responsável por pagar a conta com o seu orçamento. Eles aprovaram minha cirurgia, licença de convalescença e extensão da licença de convalescença. Opinião: essa é a Marinha que eu conheço. História 6. Olhando pelo outro lado, sou o chefe, que aplica a política. Quando assumi o departamento, o antigo chefe me disse que o motivo pelo qual o lugar parecia um chiqueiro era que quando ele pedia a um vendedor que ganhava salário base mais comissão para limpar ou estocar, eles alegavam que não estava na descrição do cargo. O chefe principal os apoiou, chamando isso de tecnicalidade. Peguei a descrição e li: outras tarefas atribuídas pelo gerente.
Na última linha, 2 entre os 9 funcionários pediram demissão. Meu departamento agora está limpo e o estoque está sempre alto. As vendas estão consistentemente altas e eu estou gostando de como as coisas funcionam agora. Opinião: nunca entendi não fazer coisas razoáveis no seu trabalho, como limpar, deixar o local apresentável e confortável para os clientes e estocar. Tudo faz parte da área de vendas. História 7. Alguns amigos meus trabalham no Walmart. Eles descobriram que kilts estão dentro do código de vestimenta, desde que sejam da cor correta. Deixaram os gerentes deles malucos. Já faz um ano e não deu absolutamente nenhum problema. Opinião: lute contra o poder, cara. História 8. Quando eu trabalhava na Best Buy, o código de vestimenta era sapatos pretos, calças, um cinto e uma camisa azul para dentro da calça. Nunca usei cinto nem coloquei minha camisa para dentro, porque como sou gordinho, quando me ajoelho e organizo DVDs na prateleira de baixo, minha camisa sai da calça e o cinto começa a cortar minha barriga. Problemas de primeiro mundo, né? De qualquer forma, meu chefe ficava constantemente me criticando por não ter colocado minha camisa para dentro e, eventualmente, pegou no meu pé por não usar cinto também. Então eu verifiquei o código de vestimenta e descobri que dizia: cinto se houver passadores de cinto nas calças, ou algo assim. Então eu encontrei um estilete e cortei meus passadores de cinto. Na manhã seguinte eu entrei e ela disse: onde está o seu cinto? Eu sorri para ela e disse: onde estão os passadores do meu cinto, você quer dizer, certo? Eu dei a ela o maior sorriso que consegui dar. Foi um dos meus melhores momentos. Opinião: eu acredito que qualquer lugar com um código de vestimenta deveria oferecer mais opções aos funcionários ou alunos. História 9. Eu trabalhava para um jornal de uma pequena cidade. A gente só publicava 2 vezes por semana. O editor, o prefeito, o comissário do condado e algumas outras pessoas que estavam desviando dinheiro dos impostos não foram cautelosos e eu descobri. Quando confrontei meu chefe sobre isso, ele me disse que não ia ficar do meu lado se eu dissesse alguma coisa. Então fui até a emissora de televisão local, contei tudo e eles descobriram a história toda. Quando ganharam seus prêmios, meu nome foi adicionado à lista de repórteres. Até hoje ainda não consegui um emprego como jornalista, mas cara, me sinto muito bem por ter feito aquilo. Opinião: política de cidade pequena. Dá mais para corrupção. História 10. Trabalhei em uma cozinha corporativa onde nosso gerente geral não gostava da nossa música. Então ele colocava música infantil. Daí todos nós começamos a cantar junto com toda a força. E no final, nós vencemos aquela guerra de atrito. Anos depois, em outra cozinha, tínhamos um surround em uma cozinha fechada onde o gerente, geral arrogante, não gostava da nossa música e começou a passar regras de censura draconianas a respeito da música. Então mudamos para a música infantil por uma semana. Moral da história: nunca subestime o poder de uma equipe de cozinha de desajustados cantando Baby Shark, o mais alto que podíamos para lutar contra o fascismo. Opinião: como ex-funcionário de cozinha, eu aplaudo você. Não deixe que tirem as pequenas coisas que tornam o trabalho tolerável. Os funcionários da cozinha são tudo em um restaurante. História 11. Esta não é minha história, mas a de um colega de trabalho que trabalhava em um parque aquático. A supervisora era difícil e não deixava os guardas líderes no topo do toboágua mais alto do parque irem ao banheiro. Um guarda no topo comunicou por rádio que precisava usar o banheiro com urgência, mas ela não permitiu. Mas os guardas líderes tinham permissão de descer ocasionalmente para verificar se algum dos tubos estava obstruído. O guarda estava prestes a sofrer um acidente na frente de muitos convidados. Daí ele foi até o armário de utilidades e usou um balde de areia para gatos que guardávamos para limpar bagunças, caso alguém passasse mal. Ele então desceu no toboágua para se limpar e deixou o balde para a supervisora limpar. Opinião: nunca pensei nessa técnica de se limpar depois de fazer o número 2 antes. Impressionante. História 12. Eu costumava trabalhar no brinquedo Jaws.
no Universal Studios, Flórida. Nosso uniforme consistia em uma camiseta azul, jeans ou shorts jeans, meias brancas e sapatos brancos. O código de vestimenta não oficial fazia com que todas nós, garotas, usássemos shorts jeans e meias brancas até o joelho. Um verão, acabei trabalhando no brinquedo Jaws e também no The Jungle Cruise, no Walt Disney World simultaneamente. Eu amo a Disney e sempre quis trabalhar lá, mas acabei achando o lugar sufocante, com todo tipo de regras bobas e exageradas. No Jungle Cruise você usa uma camisa caqui, shorts ou calças caqui, meias brancas e sapatos marrons. Um dia, eu não tinha meias no tamanho normal para usar no Jungle Cruise, então acabei usando minhas meias brancas até o joelho, que ficaram ridículas, com a fantasia de jungle. Quando cheguei ao trabalho, um dos meus gerentes surtou. Disse que minhas meias não estavam de acordo com o The Disney Look, as políticas oficiais sobre como se vestir na Disney, e me fez enrolar as minhas meias. Parecia que eu estava usando pequenas boias salva-vidas brancas em volta dos meus tornozelos, e estava mais estranho do que estava originalmente. Fiquei irritada. Então, quando fui para casa, vasculhei meu livreto do Disney Look em busca das políticas relativas a meias. Tudo o que consegui encontrar foi que as meias tinham que ser longas o suficiente para cobrir o osso do tornozelo. Não havia altura máxima. Caramba, viu? Eu poderia ter usado meia calça branca por baixo do meu short caqui se realmente quisesse. No dia seguinte, usei minhas meias até o joelho novamente, como um pequeno ato de rebelião. O mesmo gerente estava lá e surtou comigo de novo. Na verdade, ele me chamou para o escritório para me dar uma bronca, mas antes que ele pudesse me fazer assinar a papelada da advertência, eu peguei meu exemplar do The Disney Look e mostrei a ele que, embora parecessem incrivelmente ridículas, minhas meias eram perfeitamente aceitáveis e que eu iria continuar usando elas daquele jeito. E foi o que eu fiz. Eu parecia uma idiota, mas não me importei. Trabalhar para a Disney não foi uma experiência agradável, na minha opinião, e foi muito libertador saber que eu poderia, pelo menos, usar minhas meias do jeito que eu quisesse. Opinião. Para mim, meias até o joelho são uma boa ideia se você quiser se aventurar pela selva. Então combina com aquela atração do parque. Não sei por que o gerente estava implicando com você. História 13. Costumava trabalhar em uma emissora de TV. A gerência era absolutamente horrível e os chefes também eram muito ruins. Reclamava sobre isso com amigos o tempo todo. Alguns até me perguntavam no Facebook sobre meu trabalho e eu respondia, mas eu sabia que poderia ser demitida por falar mal da empresa. Então, eu li o manual de RH e descobri que desde que eu não mencionasse especificamente o nome da empresa, não poderia ser demitido por isso. Então, cerca de um mês depois, percebi que não aguentava mais isso e postei no Facebook o quão terrível meu trabalho era, sem nunca mencionar o nome da empresa, é claro. Eles me demitiram um dia depois, e eu alegremente saí daquele prédio e fui diretamente para o escritório de um advogado. Ganhei $17.800. Que era meu salário anual. Sério, foi bom demais, cara. Opinião. Aposto que mudaram essa regulamentação bem rápido depois disso. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.